Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. E vamos lá. Abrindo a vossa leitura com essa carta que é bem forte, ela fala sobre o espírito guerreiro, o espírito valente. E aqui falando, mantenha o seu chão, mantenha a sua base, mantenha o seu espaço, né? O espírito valente aqui, gosto demais. Essa carta vem falando sobre a energia dos pensamentos, cultive as suas ideias. E logo abaixo, a questão do cadeado. Então perceba que tipo de pensamento, aqui na verdade vem dois recados, tá, Capricórnio? Que tipo de pensamentos realmente você percebe que isso te expande e isso te conecta e alimenta o seu espírito valente, o espírito de coragem, né, de valentia, e que tipo de pensamentos te tiram? Essa carta ela tem uma potência muito grande, né? Então que tipo de pensamentos vão fechar a sua potência, sabe? Tem todo um manancial aí lindo para ser explorado, para ser colocado em prática, para florescer, mas aí a gente fecha, encolhe tudo isso e coloca um cadeado, tá? Esse é um aspecto, é algo que eu tenho que passar para vocês. No segundo momento, existe aqui também um outro direcionamento, que é o seguinte: que tipo de pensamentos que você tem, que tipo de ideias que você tem que abrir, ok? Colocar em ação, colocar em prática, compartilhar com outras pessoas, e que tipo de pensamentos você tem que fechar. Então, antes aqui tem uma energia de coisas que estão em andamento. Então, antes disso se concretizar, é importante que você feche, tá? Alguma coisa está escondida ou está fechada, é o que a carta traz. Tá? E aqui para mim vem nesse sentido. Então, primeiro, como vem com uma frequência de, mantém o seu chão, aqui é força, é uma energia muito conectada com a terra aqui, o elemento regente do vosso signo. Então, o espírito valente. Então, que tipo de pensamentos me colocam lá para frente, abrem a minha, né, abrem o meu, na verdade, me permite o acesso, né, ao meu manancial fértil, abundante, capaz, né? E que tipo de pensamentos fica fechadinho ali naquela caixinha restrito e o meu espírito valente desaparece, entende? E nesse outro sentido, né, sobre questões aí que estão em andamento, ideias ou coisas que estão de repente tomando forma e aí você tem que fechar. Tá? Você tem que perceber o que você e com quem também, né? Você vai compartilhar isso, tá? E eu gosto muito dessa carta, ela traz aqui a energia do caramujo, né? E ela fala assim, devagar e sempre. E para mim é uma filosofia de vida isso, né? Por quê? É melhor ir devagar e sempre estar em movimento do que ir rápido e aí esgotar as forças e parar pelo meio do caminho. Então aqui, veja, esse espírito de valentia, ele tem uma conexão aqui com sabedoria, porque essa carta fala, a paciência é a chave. Então assim, muitas vezes nós podemos ter até essa energia, essa chama viva de querer ir lá e fazer, mas de repente a gente usou tudo de uma vez só, toda a energia de uma vez só e aí não sobrou. E é muito interessante, por quê? Porque esse ano, inclusive aqui a questão do cadeado fala sobre isso, né? Preserva um pouco da sua energia. Por quê? Na verdade, são três recados, né? Esse ano é o ano do cavalo de fogo pela astrologia chinesa. Então é um ano que, se a gente não percebe, nós vamos indo, e aí assim, a gente vai num ritmo que às vezes não é o nosso. E isso pode promover um desgaste, tá? Então assim, aqui, quando vem essa carta no ensinamento do caramujo, é exatamente para que a gente possa equilibrar tudo isso. Para que a gente possa ponderar e preservar. O cadeado aqui, ele vem para mim para preservar vocês, tanto energeticamente falando, quanto também sobre a questão de ideias e coisas que você está trabalhando,
está se dedicando. Então aqui essa energia do cajado, ela vem muito sobre preservar a si mesma e proteger aquilo que você deve proteger, proteger a sua energia, tá bom? A sua vibração, tá? E perceber aqui essa questão, né, de equilibrar. Coloque nos pratos da balança como que você está direcionando a sua energia para feitos, projetos, coisas que estão em andamento aqui. Vá devagar, mas permaneça, né, sempre nessa constante. Tem um outro animal que também faz isso, né, que é a energia da tartaruga. Então ela também traz esse mesmo ensinamento, caso você tenha conexão, né, tá vindo para passar. Então assim, é melhor ir devagar e nunca parar. E inclusive aqui falando sobre constância e falando sobre resistência, tá? Do que você pegar e fazer tudo rápido e de repente não sobrar energia e consumir tudo de uma vez. Então a paciência é a chave. E olha só que interessante, né? O buraco aqui de uma fechadura. Então a paciência é a chave para você abrir, né? Aquilo que de repente está fechado, aquilo que está oculto. Interessante isso também, né? E aí vem um quarto recado para vocês. Que leitura é essa cheia de mensagens? Gente, vamos! Cheia de, né, de possibilidades aqui para vocês. Vamos refinar isso com o tarô? Vamos ver o que as cartas aqui do oráculo estão querendo chamar mais a vossa atenção, né? Com toda certeza, quando uma leitura ela vem assim, né, repleta de situações, repleta de questões, né? São vários pontos que a gente tem que avaliar. E aí é muito legal quando isso acontece, por quê? Porque nós temos que fazer o quê? Assistir a leitura diversas vezes. Porque aí cada vez que a gente vai assistindo, nós vamos pensando aí, né, outros recados e outras ideias aqui, né? Olha a energia de ideias bem no centro da vossa leitura. Ah, interessante, porque aqui o 43 dá o 7, o 25 dá o 7, né? Então tem uma energia aqui espiritual 7 para vocês. Aqui a energia do 20, que vai dar o 2, e aqui a energia do 36, que vai dar o 9. E aí, de novo, aquela conexão, né, com o ano passado, né, com o ano 9. Então, já mostrando para mim que são coisas que vocês já vêm realizando, tá, desde do ano passado. Tá? São coisas que de repente já estão se desenrolando e você já está ali trabalhando através das suas ideias e da sua dedicação, tá? Desde do ano passado, tá bom? Então vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Capricórnio. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E eu guardo assim, gente, olha, as 7 chaves, todo esse amor, todo esse carinho, com toda certeza tem um lugar muito especial no meu coração. Nós estamos aí, já temos uma história, não é, meus queridos? De vida, de tantos aprendizados juntos, de tanto crescimento juntos, e é maravilhoso. Então eu guardo realmente todos vocês com muito carinho aqui no meu coração. Nós vamos assim, corações sempre unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Capricórnio, agora com o tarô. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações. Aqui a leitura para mim com revelações muito importantes para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, as vossas ideias, a jornada das vossas vidas, aqui agora e por todo o sempre, e assim é. Olha só que interessante, veio aqui a energia do 6 na base da vossa leitura e o 7 que veio aqui, né? Então veja que tem sim uma sequência, e aí é muito interessante, porque tem o 6, tem o 7 e o 9.
Então, no meio do caminho tem um 8 aí de forma implícita. E, Anne, o que esse 8 tem a ver aqui com a leitura? Tem tudo a ver. Porque o 8, ele é o número, né? É assim, se a gente deita, ele se transforma na Lemnis Kappa, o símbolo do infinito. Então, estamos falando aqui, ó, devagar e sempre na direção do infinito. Perceba? Então, estamos falando aqui de uma sequência que te leva ao longe. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu falei, de você ter, sim, essa valentia, essa energia, essa garra, essa determinação, mas não usar tudo isso de uma vez. Pondere, tá? Perfeito. Sinta, né? Essa carta fala sobre isso. Sinta, acima de tudo. Olha que lindo para vocês. Realmente, olha, a paciência é a chave, Capricórnio, e a paciência te leva ao longe. A paciência te leva para esse momento aqui de reinar soberana, de reinar soberano. Então, te leva realmente para as conquistas que você deseja. E falando sobre questões aí da vida material, olha, muito favorável, tá? E aqui a questão do cadeado. Nossa, gente, perfeito. Eu falei sobre proteger energias, né? Tá confirmado para mim. Deixa eu colocar aqui, que essa carta tem muito a ver com essa mensagem. Então, esse aqui vem para cá. E esse aqui. Ah, essa carta é uma confirmação. Vem você também para cá. Ok. Então vamos lá, olha, falei sobre o aspecto de que a questão do cadeado também poderia estar falando sobre proteger a sua energia, né? E aqui, olha, realmente, tá? Proteja a sua energia. Tem uma questão aqui associada a um certo conflito com relação a uma determinada pessoa, uma outra pessoa que aqui ela pede perdão, ainda tem essa, né? Então, assim, é importante você preservar o seu campo áurico vibracional aqui. E eu trocando a posição das cartas, gente, como assim? Né? Vamos. Então, aqui, meus queridos, está confirmado para mim, tá? Existe algo em andamento aqui, tá? Existe algo que realmente está sendo trazido, e aqui fica confirmada a questão lá desde o ano passado. Então, muito provável que vocês já estão trabalhando, cultivando, veja, cultivando não é colhendo. E aqui, olha, é o meio do caminho, bem no centro da vossa leitura. E aqui já mostrando que vocês chegam lá, que vocês escolhem. Olha essa questão da moeda aqui no colo, e aqui eu gosto, porque ela vem representada bem na direção do chakra cardíaco. Olha que linda essa energia, né? Então, realmente, assim, poxa, deu certo com todo o amor que eu entreguei, com todo o carinho, com todas as minhas ideias, né? As minhas ideias férteis, as minhas ideias diferentes, as minhas ideias ousadas, as minhas ideias repletas de amor. Deu certo, né? Yes. Então a leitura mostra para mim toda uma caminhada, toda uma jornada, desde o momento da centelha, de você acender essa força dentro de você, do espírito de valentia. Então, assim, eu sei que eu posso fazer, e aí você nutre essa ideia e semeia isso para colher. Aqui já mostra a colheita, sim. Então, a questão do cadeado, ela vem protegendo também o jardim da sua vida. Vem protegendo as suas energias, vem protegendo aquilo que está criando base, criando estrutura. Veja que aqui, essa rainha, ela está no seu reino. E para ela chegar nesse ponto de reinar soberana, de reinar soberano, né? Que aqui estamos falando do arquétipo em si, da rainha, mas estamos falando de homens e mulheres que estão se dedicando para chegar nesse ponto, ela precisou construir uma base, uma estrutura, por isso a paciência. E essa questão da estrutura, essa questão da disciplina que a gente tem que ter para construir esse alicerce no mundo material. E principalmente quando nós estamos falando de ideias. Então, assim, mostre para mim aqui, muito provável vocês já trabalhando isso desde o ano passado, tá? Cultivando essas ideias e vencendo possíveis intempéries, né? Vencendo possíveis aí situações desafiadoras, tá? Para se chegar exatamente onde se quer. Importante aqui também, né, a questão do planejamento, tá? Então mostra aqui toda uma, se eu tiver que trazer aqui para vocês algumas palavras de comando, né? Então assim, que tipo de palavra representa o fator sine qua non bem no meio da vossa leitura, né? Então assim, o fator sine qua non que te possibilita essa colheita, que te possibilita esse resultado objetivo, né? Então aqui nós estamos falando de pulso, disciplina, organização,
e principalmente aqui planejamento e ação. Então assim, eu observo a minha vida, eu olho para a minha vida, olha, 2, 4. Veja que tem aqui uma energia de PG, né, de progressão geométrica, então eu só vou, né, eu só vou indo, né. Então assim, é interessante porque você avalia a sua vida, e aqui nós podemos estar falando de diversas situações que já começaram a acontecer, muito provavelmente no ano passado, para alguns de vocês aí, de uma forma mais recente, né. Essa leitura, ela pode ter uma conexão com muitos aqui já da egrégora do canal, que já vem acompanhando o trabalho desde o ano passado. Para quem está chegando, que aí vem a energia do 9. Para quem está chegando, nós podemos estar falando aí dos últimos, né? Dos 9 meses mais recentes aí, tá bom, meus queridos? Então aqui são aqueles momentos em que eu tenho um chamado no meu coração de avaliar a minha vida e perceber que tipo de escolhas eu estou fazendo que vão me alinhar com esse reinado. Então assim, eu sei que eu mereço o melhor, eu sei que eu mereço o melhor do universo, eu sei que eu mereço o melhor da vida, mas o que eu posso fazer hoje que me permitem ir além do muro? Veja que aqui ela já passou do muro, ela já construiu o seu reino, né? Então assim, já saiu dessa questão da parede, sabe? Foi além. E aqui o mundo nas mãos. Então hoje você vive o seu mundo, a leitura fala isso, eu vivo o meu mundo, o mundo que eu quis e eu fui além. Então existem palavras aqui que realmente vão te conectar com isso. Então estamos falando de ordem, estamos falando de disciplina e estamos falando sim de planejamento. Então ter um plano de ação e ser fiel a esse plano de ação. É claro que vamos lidar com intempéries, vamos lidar com certas questões nas nossas vidas que às vezes vão agir de uma forma em que a gente tenha que se defender, que a gente tenha que se proteger, principalmente energeticamente falando, sim, vamos. Mas é muito importante você se manter fiel àquilo que você delineou, o espírito valente. Quando essa carta fala, né, mantenha o seu chão. E aqui eu digo para vocês, preserve aquilo que você acredita, preserve as suas ideias, mantenha o seu pensamento firme e siga em frente. Olha, a lanterninha aqui só guiando, só iluminando. As espadas ficaram para trás. O que representa essa questão das espadas, né? Representam aqui essas espadas que ficaram para trás, né? Representam aqui certas questões que, porventura, ou estão acontecendo ou aconteceram, no sentido de servir como um desafio para que você não seguisse, de repente para que você não tivesse essa ideia em ação, não colocasse essa ideia em ação. De repente pessoas que às vezes vão ir contra aquilo que você está querendo viver, aquilo que você está querendo desfrutar. Às vezes podemos estar falando de uma situação desafiadora dentro do trabalho. Então assim, você tem uma ideia, olha, cultive suas ideias. Então aqui nós estamos falando de um princípio sendo colocado em movimento. E isso te render coisas muito boas e mudar completamente o rumo da sua vida, sim? Porque estamos falando de riqueza, estamos falando de bem-estar, de conforto e de conquistas pessoais principalmente. Então você chega naquele ponto em que você olha para trás e você fala assim, nossa, realmente sensacional. O meu espírito, né, de valentia, eu faço ter honrado isso, porque aqui é sobre honra. Aqui nós estamos falando não só de riqueza, mas de valor moral também. Estamos falando de nobreza de espírito. O espírito valente, o espírito do guerreiro, e a gente pode observar isso em diversas fábulas, em diversos contos, né? O espírito guerreiro é aquele espírito que tem o quê? Que tem honra, que tem valor. Estamos falando às vezes de príncipes, de princesas e tudo mais, né? Nos contos do Era Uma Vez. Mas o que eles têm acima de tudo? A nobreza da alma. São guerreiros da luz. Acima de tudo, não é, meus queridos? Então, é sobre isso. A leitura fala sobre isso. Hoje você olha para trás e você fala assim, nossa, valeu muito eu ter sustentado o meu chão, olha. Mantenha o seu chão, ou seja, mantenha lá o seu quadrado e vai, estrutura. Seja firme e forte para fazer isso edificar e você constrói o seu reino. Aqui, dentro de uma condição. Aqui, você coordenando, você reinando. Você constrói um castelo sim, mas você não está restrito, entende? Nós estamos falando de amplitude, de movimentação aqui para vocês, tá? Então assim, independentemente do cenário, às vezes são ideias
que vão encontrar um certo, né, um certo embate aqui. Então, às vezes isso pode acontecer dentro da família, às vezes isso pode acontecer dentro de um relacionamento, às vezes podemos estar falando aí dentro de uma parceria de negócios, ou às vezes um conflito dentro do trabalho, tá? E aqui, o que que me vê? A avaliação de vocês mediante esse cenário. Então, assim, você sabe que você tem ideias, que você tem perspectivas, que você tem coisas para fazer, veja aqui, né, esse peixe saindo da taça e de repente esse peixe vai se transformar nessa moeda dourada. Como assim, Anne? O que esse peixe tem a ver com a moeda dourada? Tem tudo a ver, né? Esse peixe representa a criatividade, esse peixe representa sonhos, esse peixe representa aquele momento eureka, as ideias que estão aqui, tá? E aí isso se transforma nessa moeda dourada, ou seja, estamos falando de resultados que vão mudar completamente o seu mundo. Um mundo que estava ali pronto para ser vivido, querendo ser desfrutado. E hoje você desfruta disso, ou vai desfrutar muito em breve. Tá bom, meus queridos? Então aqui são situações, às vezes, emblemáticas, que se opõem à sua forma de viver, à sua forma de, né, às suas ideias, aos seus ideais, tá? E realmente já mostrando para mim uma certa avaliação no sentido de, poxa, não tá legal esse espaço para mim, ou não tá legal esse tipo de relacionamento, não tá legal esse cenário. Tá? E aqui vem para mim o seguinte, olha, deixe os conflitos para trás e siga em frente, tá? Deixe os conflitos para trás e vá em busca daquilo que realmente faz o seu coração pulsar e vibrar, naquilo que te inspira, naquilo que te eleva, naquilo que te faz feliz, tá? Muito provável que vocês venham receber aí um pedido de desculpas aqui, tá? Esse cavaleiro entregando essa taça, vem muito isso para mim, tá? De repente uma pessoa que foi muito contra, e aí às vezes ela vai ver o quão longe você chegou, e aí aquele momento em que ela fala, ai, perdão, né, não entendi você naquele momento, e agora eu estou compreendendo, né, qual era o tamanho da proporção dos seus ideais, né, independentemente do que quer que seja aqui, nós estamos falando de vocês estarem promovendo, né, coisas muito boas, tanto para você quanto para as pessoas que às vezes estão com você. Né? Então, às vezes, se for sobre trabalho, é um trabalho que essa ideia vai render coisas muito boas para esse trabalho. É uma ideia, é um feito que vai permitir com que essa empresa cresça, com que essa empresa prospere. Ou, de repente, se isso for dentro do ambiente de família, né? É uma ideia, é algo que você faz que ajuda todo o ambiente da casa, que impacta positivamente para todas as pessoas, porque promove estrutura e alicerce, permitindo uma base muito bem alicerçada para que tudo mais possa crescer. Né? Então, quando eu falei sobre a questão desse cadeado aqui, de todas as perspectivas que estavam vindo para eu passar para vocês, então no aspecto de observe pensamentos que te limitam, com toda certeza. Aqui você tem muitas coisas saindo, como esse peixe, né, saindo fora da taça. Então assim, o que você percebe? É um tipo de coisa que você vai alimentar? Ou é o tipo de coisa que às vezes a gente vai ficando ali dentro daquele muro, dentro daquela situação, às vezes triste, às vezes chateado, tá ruim, mas eu vou ficando ali mesmo. Porque o meu pensamento, eu deixo aquele pensamento me limitar, não alimento esse pensamento que pode me libertar, que pode me permitir ir além, e não ativo esse espírito de valentia, porque esse arquétipo dessa pessoa é o tipo de arquétipo daquela que mete as mãos na massa e faz acontecer. Com pouco que tem, transforma. Sabe assim, quando vocês vão entender exatamente o arquétipo dessa rainha maravilhosa? Quando você vai para a cozinha e abre a geladeira e não tem absolutamente nada. Sabe assim, no melhor estilo, né? Fim de mês, e aí não tem nada. Mas aí você encontra uma coisa ali, um tomate lá perdido, que já está começando a ter uma pontinha ali. Aí você vê uma cebola que estava lá perdida. Aí você abre a despensa. E aí você, sei lá, acha alguma coisa lá. Eu não vou dar receita, né? E aí você começa a mexer. Eu sei que junta e você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes 3 ingredientes, gente. E você faz uma coisa incrível. Entende? De repente ali, 2 ovos. Você tem umas torradinhas ali, ou você tem um pãozinho, você vai lá, ressuscita aquele pão, respinga um pouquinho de água nele, põe lá
dá aquela tostadinha, pronto, já faz aquele ovinho mexido gostoso com aquela cebola, com aquele ovinho mexido, delícia, pronto, você já tem um alimento incrível, entende? Esse é o arquétipo dessa pessoa, é aquela que abriu a geladeira, não tinha nada, ela tinha a ideia, vou fazer um alimento, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com o que eu tenho agora mesmo, papum, entende? Então é sobre isso, é sobre olhar às vezes aquela situação e aquele pensamento e alimentar isso com toda a energia, com toda a potência. Então aquela questão do cadeado, quando eu falei, né? Perceba pensamentos que às vezes podem te limitar, na verdade não são seus, são interferências. Então deixe a agressão do outro, né? Num sentido verbal, deixa a fúria do outro, né? Deixa a instabilidade mental do outro lá para trás e você faz o quê? Segue em frente. Não deixa isso te deixar, né, chateada, te deixar frustrada, te deixar ali às vezes, né, olhando para aquele cenário. Ai, poxa, por que que eu resolvi fazer isso? Por que que eu resolvi? Não, porque a sua vida é o seu caminho. É o seu chamado, é a história da sua vida. Essa carta aqui, ela me vem muito sobre uma frase de Joseph Campbell, que diz assim: não vá por um caminho onde todos já trilharam. Ao contrário, faça você o caminho e, será que eu falei o nome da pessoa certa, gente? Ai, gente, perdão. Não é de Joseph Campbell, é de Ralph Waldo Emerson. Eu sempre faço essa confusão com Joseph Campbell e o Ralph Waldo Emerson. A frase é de Ralph Waldo Emerson. Yes, agora sim. E ele diz assim: vá por um caminho onde ninguém trilhou e deixe você o rastro para que outras pessoas possam trilhar esse caminho. Não importa o tempo que leve, devagar e sempre você chega lá. Entende? E aqui tem a ver com isso, tem a ver com não ter pressa, tem a ver com paciência, a ciência da paz. Outro aspecto importante que a leitura traz sobre essa questão do cadeado, né? Existem coisas que estão em andamento aqui. Então é importante você estar, né? Aqui vem uma questão associada a um relacionamento, vem uma questão associada a uma pessoa querida que segue com você. Então, assim, é importante você estar do lado, tá? De pessoas que realmente você pode confiar. De pessoas aqui que realmente, né, você conhece e você pode confiar, tá? Não é para sair falando dos seus projetos, de tudo, proteja, tá? Antes que isso realmente se manifeste, antes de você estar aqui nesse ponto, tá? De estar, né, nesse ponto de colheita, nesse ponto de reconhecimento, nesse ponto de autonomia, quando você cruza a linha de chegada, antes disso, perceba em quem você pode, né, confiar. E outra coisa que proteja também o seu campo áurico vibracional. Então, muito importante aqui vocês estarem fazendo orações. Meu avô, grande mestre da minha linhagem ancestral, ele sempre falava isso: orai e vigiai. Vigiai e orai. Quando? Sempre. Quantas vezes por dia? Sempre. Orai, vigiai, vigiai, orai. Então, cadeado no campo áurico vibracional. Faça suas orações, eu vou deixar aqui no cantinho da tela para vocês, como eu sempre faço, tá? Vou deixar aqui no cantinho da tela o card do Salmo 23. Se você se conecta com a energia do Salmo 23, faça, tá? Eu sei que todos conhecem, é um vídeo belíssimo, preparado por mim, ao lado da minha equipe, tá bom, meus queridos? Com toda certeza vai te ajudar bastante, vai contribuir muito positivamente, principalmente se você fizer ele já logo na sequência, tá? E o Salmo 23, ele é muito interessante, por quê? Porque ele vai trabalhar duas frequências muito importantes. Ele vai trabalhar tanto a energia da prosperidade, que a leitura já traz, e vai trazer também a energia da proteção. Então é perfeito. Tá? Perfeito para vocês, tá? E sobre a questão aqui de questões que, como essa carta falou, né? Alguma coisa está escondida e alguma coisa ou fechada. Com relação a estar fechado, é perceber, né? A paciência é a chave. Então, na verdade, não está nada fechado. Não está nada fechado. Tudo está caminhando no tempo certo. Confie. Acima de tudo, confie. Tá? E aqui a energia dos olhinhos fechados. Confie de olhos fechados. Que o que é seu sempre encontra uma forma de chegar até você, tá? E sobre algo estar oculto, tudo aquilo que porventura estiver oculto será iluminado. E por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que às vezes ela é antagônica, e vamos supor que ela esteja agindo pelas suas costas, né? Com certeza isso será revelado. Então será, ó,
aqui é a abertura do cadeado, tá? Será aberto, será revelado. Então, às vezes uma pessoa na sua família, às vezes uma pessoa dentro do trabalho, de repente aquela pessoa que fica fazendo pelas costas, né? Fica falando mal de você, fica falando mal do seu trabalho, né? Fica plantando ali a semente da discórdia. Mantenha o seu chão, mantenha o seu posicionamento. E aí vem falar o seguinte para vocês: mantenha o seu reinado, tá? Mantenha o seu castelo, mantenha a sua cabeça erguida. Um rei não anda com a cabeça baixa porque a coroa cai, entende? Então mantenha a cabeça erguida. Queixo paralelo ao solo, que nem eu falava para os meus alunos nas minhas aulas de yoga, né? Ombros para frente, ombros para trás e para baixo, né? Peito aberto para a vida, queixo paralelo ao solo. Entende, meus queridos? Não abaixa a cabeça para a coroa não cair, tá certo? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final com este oráculo para vocês, que é lindo e traz mensagens muito bonitas, muito positivas, tá? Muito profundas, inclusive. E eu quero trazer aqui para vocês um mantra de ativação que tem muito a ver com essa energia para vocês, tá? Eu sou forte, valente e imparável. Eu sou forte, valente e imparável. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, entrego este mantra com todo amor e carinho, Capricórnio, para que você possa fazer sempre que você sentir a necessidade. Ele pode ser uma prática, assim como o meu avô me ensinou, e hoje eu passo para vocês, no melhor estilo, orai e vigiai. Então, quando você sentir uma certa interferência, quando você, sabe, sentir uma baixa na sua energia, o que você faz? Eu sou forte, valente, imparável. É a energia do espírito guerreiro, do espírito, né, do guerreiro da luz, tá? Que vem, né, exatamente dentro dessa energia, o espírito de coragem. Eu sou forte, eu sou valente, eu sou imparável, portanto, nada me para, devagar e sempre eu sigo. Entende, meus queridos? Então façam este mantra e uma excelente forma de você trabalhar com essa energia, Capricórnio, é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente no seu coração que assim você o deve fazer, pode escrever aqui abaixo nos comentários, tá bom? Que já vai ajudar bastante a você sintonizar com a energia da leitura e já começar a trabalhar com essas frequências, tá bom, meus queridos? E vamos falar aqui também sobre uma energia de ativação para vocês, tá? Uma energia para vocês estarem trabalhando, tá? Eu quero trazer aqui para vocês, como tem uma frequência de transmutação, tem uma frequência de limpeza aqui para vocês. Na verdade, não. Eu vou colocar para vocês aqui essa energia da coroação, me vem muito rubi. Eu vou colocar para vocês aqui o Muladhara Chakra, chakra raiz, para vocês estarem trabalhando com a cor do vermelho, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam sempre pertinho de você, tá? A ideia é você trabalhar com essa prática, juntamente com os mantras que vamos fazer aqui na leitura. Já fiz um, tem mais um agora no final, tá? Já, durante uma semana, Capricórnio, até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser na próxima terça-feira. Então fiquem sempre ligados aqui nos próximos lançamentos, tá bom, meus queridos? Enquanto isso, você vai trabalhando com as energias da leitura. A ideia é você colocar esse vermelho em tudo aquilo que for ficar mais pertinho de você. Eu tenho uma pedra aqui maravilhosa chamada ágata de fogo, maravilhosa para você, acender essa chama viva no seu sagrado coração. E uma das formas também que você pode utilizar, além de roupas, acessórios, as flores também. E pode estar trabalhando também, Capricórnio, com alimentos vibracionais que trabalhem dentro deste vermelho. Então, por exemplo, melancia, morango, o próprio tomate, né? A maçã, tá? Que eu falei para vocês, são alimentos que podem ajudar você, tá? E principalmente a aterrar essa energia. Nós estamos falando dessa base, dessa estrutura aqui sendo formada, tá? E isso te render coisas muito boas. E isso realmente mudar a partir de uma ideia, muda completamente a história das vossas vidas, o caminho, o legado. Estamos falando de legado, tá bom? E, muito importante agora, se você tem um rubi, utilize o rubi. Eu citei a ágata de fogo porque ela é mais fácil, né? Ela tem um valor mais acessível no mercado. Se você não tiver o rubi, ágata de fogo, sensacional. Agora, se você tem o rubi, nossa, use o rubi durante esse período de uma semana, porque realmente nós estamos falando de realeza, estamos falando de monarquia, então assim, o rubi, ele vai trazer essa frequência, tá? E também é um cristal maravilhoso,
Assim como o Salmo 23, prosperidade e proteção. Então é perfeito, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final aqui para você, do signo de Capricórnio, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dá uma olhadinha nos números. Aqui, olha, tem uma conexão com o ano 10, tá? Para vocês. Que é o nosso ano, né? A soma do ano é 10, então tem uma conexão sim para esses resultados já acontecerem nesse ano. E tem uma conexão também com o mês 8, tá? Também tem uma conexão com o mês 8. Então vamos lá. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Muito importante, muito favorável, né? Que vocês já comecem a perceber aqui, né? Para vocês já começarem a perceber. Então, todos esses processos já começarem a chegar nas suas mãos sob a forma de resultados positivos, tá? Nesse mês 8, tá bom, meus queridos? E assim vamos lá. Capricórnio, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aqui na descrição deste vídeo, está aqui também aparecendo agora no rodapé deste vídeo e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Então, vamos lá, signo de Capricórnio, uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. E vamos lá. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Olha que linda, energia do sol aqui para vocês, energia do beija-flor. Ah, que lindo. E para mim, gente, fica então mais uma confirmação, né? Sempre que vem um pássaro na minha mesa, é uma confirmação de que realmente a leitura vem trazendo boas novas, vem trazendo boas notícias, vem trazendo pessoas boas, coisas boas aí realmente sendo ofertadas, sendo entregues aí no vosso mundo, nas vossas vidas, tá? Então tá confirmadíssimo para mim a energia da leitura, finalizando, né, com essa mensagem do beija-flor, a energia do 19, então realmente fica aqui um grande sol para vocês, né, bem no centro da leitura o sol, aqui a moeda dourada, aqui a energia do número 19, fazendo uma conexão com o arcano maior do sol. Isso sempre acontece nas minhas leituras, essas conexões. Eu fico muito feliz porque são confirmações do divino, é um atestado, né, de uma leitura correta, de uma leitura realmente feita, né, com muita técnica, com muita profundidade, e o divino sempre me abençoa dessa forma. Eu fico muito feliz mesmo. Vamos ver o que mais veio para vocês? Olha, gente, o que é isso? Olha, perfeito, né? Vamos começar com essa carta aqui. Essa carta aqui traz a energia do 14, então vai trazer o 5, que é bem essa instabilidade que abriu aqui a vossa leitura. E aí essa carta, essa carta é incrível, olha isso, gente. Você é merecedora, merecedor, minha querida, meu querido. Silencie o ruído que tira a sua paz. Olha isso. Realmente são vocês, ó, seguindo em frente. Deixa a briga, deixa a discussão, não se permita, né? Não se permita de forma alguma, sabe, ficar, sabe, triste, lembra da coroa. Olha, depois de hoje, Capricórnio, nunca mais você vai baixar a cabeça. Você sempre vai lembrar de mim. Você vai falar, ó, a Anne falou, não abaixa a cabeça porque a coroa cai. Mantém essa coroa aí, hein? Promete pra mim? Ai, 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 hein? Vamos. E aqui também, olha a reviravolta, né? Fazendo uma conexão com a roda da fortuna aqui, ó, do 5, um 5 que dá o 10. Então, o que você faz? Você usa o desafio para alimentar o seu espírito de valentia. Yes, 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 yes. Lindo demais. Aqui, eu vou deixar essa carta assim, gente, porque senão não vai caber. Vamos. Eu quero deixar bem bonitinho. Vocês sabem que eu tenho uma coisa, né? Aqui, olha, 35, que vai dar o 8. Olha que maravilha para vocês. Então, eu falei que de uma forma aqui, olha, o 7, né? O 6, o 7, e aí o 8 não aparecia aqui, né? Olha, 6, 7, e aí o 8 aqui para vocês. E o 9, e aí o 10. Perfeito, tá? Eis que o 8 vem aqui trazendo esse lindo sol, como o sol
abra, né, os seus raios de luz e acenda a luz nos outros. E eu falei sobre a frase, né, de Ralph Waldo Emerson, e falei, né, sobre o fato de você deixar, aqui tem a ver com legado, olha, tem a ver com família, e não apenas família, mas familiares, pessoas que você pode inspirar com a sua vida, não é, meus queridos? E falei sobre a frase, né, de um legado que você vai estar deixando, olha que lindo, né? Um legado que você deixa que é pura luz para o mundo, que lindo! Então, assim como o sol. E aí vem algo, né, aqui para passar para vocês. Quando alguém tentar diminuir a sua luz, o que você faz? Brilha mais. Até rimou, né? O que você faz? Brilha mais. E a última mensagem para vocês, linda leitura, aqui o beija-flor. Aqui, gente, tem uma outra conexão forte aqui para mim, porque eu também tenho uma conexão muito profunda com o beija-flor, tá? Beija-flor, bem-te-vi. Então, é mais uma confirmação para mim. Os ventos por debaixo das suas asas estão mudando. E se você não prestar atenção, você pode perder o voo. Então, meus queridos, o momento aqui pede ação, né? Não pede que você fique ali, às vezes, né, parado ali no sofrimento, na tristeza, ou ficar, às vezes, dependendo do que as pessoas falam para nós ficamos tentando procurar pelo em ovos, né? Tentando ali, sabe, será que eu poderia ter feito assim ou desse jeito? E o que será que eu fiz e tudo mais? Não fique pensando nisso. Não fique pensando nisso de forma alguma, tá? Você tem um caminho aqui de honra. Lembra do que eu falei do guerreiro, né? Dele ter honra acima de tudo? Perceba quando você for assistir a um filme ou ler, né? Sobre uma história de contos de fada. Perceba que você vai ver que sempre tem aquele aspecto do valor que o príncipe ou a princesa carregam dentro de si, tá bom, meus queridos? Então não permitam jamais, né, abaixar a cabeça, principalmente quando você sabe, né, do seu valor, quando você sabe de todo o tesouro dentro de você, tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem, Capricórnio. Espero do fundo do meu coração que possa chegar aí no seu coração, assim como esse sol, brilhando, iluminando a sua vida, iluminando os seus tesouros internos, meus queridos, e que você possa brilhar cada vez mais a sua luz e que essa leitura super te ajude, tá bom? Para que você possa ir cada vez mais além. Yes! Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Capricórnio, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, convido você a ser membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo, também fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. E vem comigo! Vamos juntos finalizar esta belíssima leitura, Capricórnio, realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026. Mas, antes, eu quero pedir uma enorme gentileza, Capricórnio. Coloca aqui para mim abaixo, em homenagem a esse sol lindo que veio iluminando as vossas vidas. Coloca aqui abaixo para mim, nos comentários, um emoji de um sol. Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua energia positiva aqui comigo, a sua companhia durante todo o momento da leitura. E desde já, meus queridos, toda a minha gratidão por vocês acompanharem o meu trabalho e estarem sempre aqui juntinho de mim. É uma alegria imensa tê-los junto de mim e de vocês me permitirem de alguma forma poder contribuir positivamente. Vamos juntos, não é? Nessa troca querida e ajudando sempre para que a gente possa cada vez mais um iluminar o outro. Somos sóis neste mundo, tá bom, meus queridos? Então, conto com você, vem comigo. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.